Entrando. Oi, gente, boa noite para quem já está entrando. Estamos dando início a mais uma conferência. Já nem sei mais qual dia que a gente está na quarentena. A Helena. Olá, Helena, tudo bem? Alô? Olá. Tudo bem, deu certo, gente. Eu vou começar aqui dando uns recados para ter tempo da galera aí entrando e te apresentar, e daí a gente começa a sua fala, tá bom? Ok. Os avisos são para lembrar o pessoal que tem aquele livro que está sendo organizado pela professora Daniela Spudeit e pela mestranda Cláudia Souza, que é o perfil Bibliotecário em Construção, para a gente registrar as práticas profissionais de bibliotecários, arquivistas e museólogos que estão sendo feitos agora durante a pandemia. O segundo lembrete são dos vídeos do YouTube. A gente conseguiu liberar lá mais 2 vídeos, tem vídeo novo lá no canal, então quem quiser rever alguma. O terceiro recado é o Seminário Internacional Remoto em Humanidades Digitais voltadas para o Sul Global, que vai acontecer no dia 13 de maio, tem que fazer a inscrição. A divulgação está sendo feita pelo laboratório LaRude, que é o laboratório do professor Ricardo Pimenta, que palestrou aqui com a gente no domingo. Também vou divulgar o Seminário Internacional de Estudos Críticos em Informação, Tecnologia e Organização Social, que no dia 14 de maio vão ter palestrantes, inclusive o Capurro. Tem um palestrante também do México, que eu agora esqueci o nome, mas que vai falar sobre ética e informação em tempos de pandemia, organizado pelo grupo de pesquisa Escritos. E também de um projeto, a gente tinha convidado a professora Silvia Castrilon, que é da Colômbia, lá, e a gente tinha convidado ela para uma das lives, e ela não pôde participar porque ela não está na cidade, ela está numa área montanhosa, e ela não tem segurança da internet lá onde ela está para segurar 1 hora de live. Então ela pediu para que seja uma entrevista pré-gravada e a gente vai abrir um post daqui a pouco quando acabar a live para a galera mandar perguntas para a gente fazer a leitura para a professora e ela responder em vídeo para a gente. Esse conteúdo vai sair em breve lá no YouTube. Enfim, são esses. Então eu vou apresentar hoje nossa palestra com a Helena de Lemos. Ela é mestre em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, graduada em Comunicação pela Universidade de Brasília, a UNB, com pós-graduação em Cinema na London Film School. Desde 2016 trabalha em coleções especiais no Occidental College, em Los Angeles. Suas especialidades são livros raros, a história da arte do livro e a incorporação de coleções especiais e arquivos no ensino universitário. Então, Helena, com você a gente vai para aqueles 30 minutinhos, 35, enfim. Eu vou tirar os comentários agora e no final a gente volta para as perguntas. Ok. Alô, muito obrigada pelo convite. Eu estou achando o máximo fazer conexão com os bibliotecários brasileiros, ainda mais essa nova geração. Eu percebi que eu fiz um erro na minha biografia, porque eu trabalho no Occidental College desde 2006, não 2016. Então, essa é basicamente a minha carreira de bibliotecária. Eu fui primeiro para cinema e dei umas voltas e, eventualmente, resolvi mudar de rumo. E, após estudar vários caminhos e possibilidades, eu vi que vai ser, vamos tentar a biblioteconomia. É um mundo no qual eu cresci, sempre gostei de bibliotecas, sempre gostei de ler e tudo. E foi uma belíssima descoberta, porque quando eu entrei na UCLA,
Não que eu achasse as aulas de catalogação assim, as coisas mais maravilhosas, mas o ambiente, a generosidade das pessoas, o espírito de colaboração, foi algo muito diferente do que eu estava acostumada no mundo do cinema, que é muito mais competitivo, né? Então, e eu entrei no Occidental College quando eu estava ainda lá, eu entrei como estagiária e fui cair em coleções especiais, que na época era ainda muito, ainda estava no estilo que coleções especiais vinham há muito tempo, que era algo muito fechado, um departamento muito quieto, onde os alunos nem sabiam da existência, muitos professores nem sabiam da existência. Mas a minha supervisora, a diretora do departamento, estava começando ali também, ela tinha acabado de começar uns meses antes, ela também vinha do cinema, e nós duas, a gente fala que nós evoluímos, vimos a luz. Então, ela estava, o bibliotecário anterior, que era só um que cuidava do departamento, ele estava lá há 30 anos. Mas ele morreu de repente e entrou a minha diretora, a Dale, e eu entrei como assistente estagiária. Então, nós tínhamos uma carta branca, de certa forma. A gente não sabia onde estavam as coisas, porque o bibliotecário anterior era bem fechado. Então, a gente foi descobrindo e começamos a abrir esse departamento e chamar mais professores para participar e alunos. Então, isso é um movimento que vem acontecendo com coleções especiais, pelo menos aqui, muito forte, que agora elas são parte do currículo. A gente se conecta em bibliotecas acadêmicas, que é o meio que eu trabalho. Nós estávamos um pouco na frente da curva, meio sem saber, fazendo o que a gente meio queria, porque a gente tinha esse espaço, nós éramos novos ali no espaço, não tinha ninguém antes dizendo não pode, porque... Então, nós começamos a fazer isso e entrou uma professora para dar aula de tipografia. Nós reinventamos um projeto de tipografia que existia na universidade. E com essa professora, eu passei a fazer umas aulas dando história do livro, história do desenvolvimento das letras, tipografia, e fui treinando isso de dar aulas com as coleções. O Occidental College é uma faculdade pequena, tem só graduação, é que eles chamam aqui de college, então não tem mestrado, doutorado, são 2.000 alunos, então considerado bem pequena. Para cá são uns 300 professores, metade com segurança de emprego, tenure, a outra metade são adjuntos. Agora, a biblioteca tem nós temos uma equipe super pequena, são 19 pessoas, para a biblioteca inteira. Tem um catalogador, tem uma pessoa para a aquisição, tem eu cuidando dos livros raros, a minha diretora cuida um pouco de arquivos e livros raros, e temos uma outra arquivista. Então, no nosso departamento são 3 pessoas, mais um digitalizador. Então, por um lado, as coisas que eu vou contar aqui podem parecer, mas eles têm essas maravilhas, eles têm obras raras, eles têm livros de 500 anos. Mas, por outro lado, tem, acho que, aspectos que são úteis para o Brasil, porque a gente trabalha com muito pouca gente, pouco orçamento, a gente tem que se virar do mesmo jeito quando faz exposição. Quando eu vou em exposições no Getty ou na UCLA, eu vejo aqueles rótulos perfeitos, feitos em cartão e tal. E eu fico cortando os meus rótulos assim que eu imprimo na minha impressorinha, sabe? Então, tem muita coisa que a gente tem que se virar, inventar e improvisar da mesma forma. Então, não é assim, eles têm tudo, né? E Yale tem tudo. Mas nós somos pequenininhos, mas a gente faz muita coisa. Então, e muita gente fala isso, pessoas que já vieram de fora fazer avaliação da nossa biblioteca, eles falam, nossa, esse departamento faz muita coisa. A gente, assim, basicamente eu dou umas 30 aulas por semestre,
em cima de todas as outras coisas que eu faço como bibliotecária, catalogação, isso aqui, eu tenho que fazer exposições, tenho que fazer várias outras coisas. Então, mas como que isso começou? É a partir da minha prática com essa primeira professora da tipografia, eu fui pegando mais ginga com a coisa e fui conhecendo melhor as nossas coleções. Então, eu comecei a ir atrás dos professores, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Os professores são a base da universidade. Então, se os bibliotecários são invisíveis a eles, não adianta muito. Então, eu ia convidando os professores, eu escrevia para alguém da história e falava, mas você está dando um curso de Renascença, sabe? Eu estudava o catálogo. Nós temos livros impressos na época da Renascença, você não quer trazer os seus alunos? Então, assim, aí entrou outro professor, você está dando história de anatomia? Nós temos alguns livros aqui que poderiam ser úteis. Então, essas visitas começaram a vir, até que virou assim, uma coisa bem sucedida mesmo. E isso hoje é o que acontece com as coleções especiais em geral. Elas realmente estão inseridas agora no currículo, porque uma vez que um professor traz a turma, aí eles falam, olha, isso é bacana, eu vou trazer de novo na próxima vez que eu der essa aula, nesse curso. Mas tem que preparar, né? Não é só trazer para mostrar, olha, esse livro é bonito, olha que... Né? Tem que inserir no contexto do curso. Então, o que eu faço em geral, eu preparo um histórico para os alunos terem uma noção do background, né, histórico daquela disciplina. Mas tem várias formas de fazer isso. Tem bibliotecários que gostam de fazer sessões assim, onde eles analisam um livro ou dois, comparam 2 mapas antigos, por exemplo. Eu sou meio over. Eu gosto de mostrar um monte de coisa, porque eu acho que talvez esses alunos não passem pelo departamento de novo, e qual é a chance de você ter de ver livros de 500 anos. Então, eu tendo eu gosto de fazer essa inserção, assim. Eu chamo o nosso espaço de máquina de viagem no tempo, porque eu falo que a gente está aqui dentro, vamos voltar. Né? E a gente, certos livros, a gente deixa eles tocarem, talvez feche assim, fala, olha, toca aqui, esse livro é a Origem das Espécies, do Darwin, sabe, a edição não é a primeira, porque a gente não tem dinheiro para a primeira, mas, né? Mas olha, alguém estava tocando isso na época, falando, o que eu vou fazer com essa ideia? E sabe assim, aí a gente, é meio um teatro, assim, né? E os alunos entram e... essa é uma turma que deu muito certo com a gente, foi a primeira turma que veio de ciências. Eu passei anos tentando trazer ciências para as coleções especiais, porque até então era história da América Latina, essas coisas parece mais óbvio, mas para as ciências é fantástico mostrar a evolução de ideias, poder mostrar livros que mostram como a religião era parte do pensamento, né, científico, de certa forma. E eu já ouvi alunos falando que quando o professor contava essa história na sala de aula, era um monte de nome, não fazia sentido, mas quando eles viram os livros, as páginas de rosto com aqueles títulos falando da criação e como este livro vai explicar a Bíblia de maneira científica, impressa em 1690, isso fez eles entenderem a evolução do pensamento, né? E como vinham todas aquelas ideias anteriores até chegar no Darwin. Então, desmistifica essa ideia de que um dia um grande gênio acordou e resolveu né, o problema. Não, vem todas essas ideias construindo, e vendo os livros, eles acharam, os alunos acharam que isso fazia mais sentido. Mas nós temos sorte de termos alguns livros que podem ser usados por isso, livros assim bem antigos que foram todos doados, que é uma característica das universidades americanas, que as pessoas criam um vínculo com as suas faculdades. Então, isso, desde essa faculdade já tem mais de 100 anos,
Então, ao longo do século XX, muitos ex-alunos ficaram bem-sucedidos e doaram para a sua faculdade livros raros. Eles ganham um desconto no imposto de renda, eles ganham, né, um selo no livro, etc. E isso é uma coisa que talvez aqui acho que acontece muito mais do que no Brasil, esse vínculo que as pessoas têm. Um ex-aluno de 1922 doou uma coleção de 14 mil exemplares de livros de mistério, ficção, histórias de detetives. Assim, então, é incrível, né? Então, tem Sherlock Holmes, da primeira edição, tem a primeira edição de Frankenstein. Então, isso é uma sorte que realmente a gente tem. Mas, por outro lado, a gente não tem tudo. Então, quando eu dou aula de anatomia, história da anatomia, eu trago da coleção geral livros, por exemplo, sobre as ilustrações do Leonardo da Vinci. A gente não vai ter desenhos do Da Vinci, isso a rainha da Inglaterra tem os desenhos do Da Vinci. Mas tem livros, né, normais que estão na coleção geral e eu trago e os alunos ficam super maravilhados e eu falo, vocês podem pegar emprestado depois desse livro. E aí eu percebo que tem alunos, mesmo aqui, Estados Unidos, uma faculdade de prestígio, que não sabem que você pode pegar livros emprestados da biblioteca, que nunca usaram uma biblioteca. Eu já fui com alunos até o balcão falando, aqui, você faz isso, você pode até fazer um self-checkout. Então, tem alunos que não sabem nem achar o livro na prateleira. Não entendem que os códigos na espinha na lombada significam alguma coisa. Então, tem isso. Por um lado, parece que a gente tem tudo, mas tem outro que a gente tem que estar sempre voltando atrás, assim, para pensar, calma, 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 não assuma que eles saibam das coisas. Então, eu acho isso, isso eu estou falando para dizer que não é preciso ter os livros raros. Qualquer livro, você pode fazer uma bela exposição que vai ajudar eles numa aula, que vai ajudar a conectar ideias, e que vai ajudar eles a talvez tomarem a iniciativa de finalmente pegarem um livro emprestado, né? Porque eles acham que não precisa, está tudo na internet. Mas quando eles veem, na verdade, o livro e como é mais bonito e como é mais fácil de folhear, aí eles falam, né? Então, eu acho que é importante fazer essa combinação de ajudar as coleções normais, para eles não ficarem achando que livro bacana é só livro raro, livro antigo, né? Intocáveis, essa coisa. Mas então além das aulas, que como eu falei, a gente faz uma média de umas 30 por semestre, nós fazemos umas colaborações, já fizemos umas colaborações bem interessantes. Uma das minhas favoritas foi em 2016, acho que é por isso que eu escrevi 2016 na minha biografia. Era aniversário de 400 anos da morte de Cervantes. E uma professora de espanhol, que já trabalhou várias vezes com a gente, sempre traz a turma dela, queria fazer uma celebração. Então, nós tivemos a ideia, ela mandou todos os alunos dela que iam se formar em espanhol, eles tinham que fazer uma tese baseada em Dom Quixote. Qualquer ângulo. Feminismo e Dom Quixote, qualquer ângulo possível. E então nós resolvemos que íamos fazer um livro com as teses. O livro foi feito em design, normalmente, impresso na impressora da faculdade, mas a folha de rosto foi impressa à mão pela nossa grande mestra de tipografia, imitando o formato da primeira edição, que nós temos uma cópia. Essa ilustração foi a que ganhou num concurso que nós fizemos entre os alunos. Nós botamos um prêmio. Uma aluna chegou na última hora com esse desenho assim numa folha de caderno. A gente falou o quê? Então, seguimos exatamente o mesmo estilo da folha de rosto do original, que tem Los Ingeniosos. O engenhoso é Don Quixote. A capa imitando couro, isso aqui, assim que era a edição original, com essas fitinhas. Mas o mais legal é que falamos para os alunos, quem quiser um exemplar vai ter que encadernar, vai ter que costurar o seu próprio exemplar.
Então, nós fizemos sessões, veio uma especialista nessa costura, que é a costura que se fazia no século XVII, durante XVIII e XIX. E nós fizemos umas sessões fantásticas de todo mundo costurando esse livro. Aí fizemos também alunos do departamento de música, um tocou violão flamenco, outros cantaram, do departamento de teatro musical eles cantaram hits do musical O Homem de La Mancha, inclusive O Sonho Impossível, né, que a Maria Bethânia gravou, fez sucesso no Brasil nos anos 70. O cônsul fizemos uma grande celebração, o cônsul da Espanha veio, tinha tapas para comer, o teatro infantil que tem, um grupo de teatro infantil que tem na faculdade, fez uma peça fantástica, eles são super acrobáticos, então aquela sequência do atacar os moinhos, eles fizeram super fantástico. Então, foi um projeto que a ideia começou no departamento de espanhol, mas veio para a biblioteca, coleções especiais, nós armamos isso, trouxemos departamento de teatro, de música, de arte, fizemos essa maravilha aqui de aprender a encadernar livros, e então, teve cartaz pelo campus, promovendo. Então, uma coisa assim traz grande visibilidade para a biblioteca, para, né, a gente que trabalha lá, muitas vezes invisíveis, né? Então, isso eleva o nosso status, e que é importante para a profissão, né? Importante para a gente manter empregos, e importante para os alunos e para a comunidade, para eles verem que os alunos se sentem parte de um todo e aprendem tantas coisas diferentes. E no final, eles ficaram tão orgulhosos. Quando teve na celebração, a gente botou numa mesa, assim, todos os exemplares, e eles vinham pegar, e eles ficaram tão felizes. E os alunos que não quiseram fazer a encadernação, falaram, o que eu vou querer um livro? Ficaram morrendo de inveja no final. Então, foi esse um projeto muito bacana que a gente fez. Fizemos uma vez uma exposição na biblioteca, unindo o departamento de biologia e coleções especiais. Isso foi uma grande sorte absurda, que houve um comentário sobre James Bond, e isso é uma coisa que eu vou contar para vocês podem contar em festa, que o nome do James Bond, na verdade, vem de um ornitólogo. O Ian Fleming, autor dos livros do James Bond, era fã desse ornitólogo, porque o Ian Fleming gostava de ver pássaros, e tinha uma casa na Jamaica. Esse ornitólogo americano, chamado James Bond, escreveu o livro que era a Bíblia sobre pássaros da Jamaica e do Caribe. Então, quando James Bond estava lá na sua linda casa, na Jamaica, criando o seu personagem, ele pensou, que nome que eu vou dar? Aí ele bateu os olhos no livro dele, que ele estava sempre usando, James Bond. Então, com isso, eu e esse professor do departamento de biologia falou assim, a gente tem que juntar as coisas. Então, com as nossas primeiras edições do James Bond, do Ian Fleming, o departamento de biologia tem uma coleção imensa de pássaros empalhados, inclusive os pássaros da Jamaica, que estão na capa do livro do James Bond original. Então, nós montamos uma exposição com os dois James Bonds, o Ian Fleming, e as histórias do dia que o Ian Fleming encontrou o James Bond de verdade, e quando eles se visitaram. E, assim, ficou super bonito, e fizemos uma recepção. E também o departamento de biologia marinha entrou com conchas da Jamaica. Então, nesse display, assim, tinha 3 departamentos representados. E fizemos uma recepção, que foi a recepção mais bem atendida de toda a história que eu estou no Occidental College. Até o técnico do time de futebol americano apareceu, porque era James Bond. Então, cultura pop também é outro gancho muito bom para fazer promoções. E isso, então, não precisa ser o Ian Fleming, não precisa ser uma coisa, né? Pode ser brasileiro, um músico brasileiro, qualquer, né? Isso a gente improvisa com o que tem. A gente teve essa sorte absurda de ter tudo isso à mão. Nessa historinha do James Bond. Mas, né, inventa-se. Então, e uma outra bacana foi 2018, 200 anos de Frankenstein.
Também temos a sorte que nessa mesma coleção de mistérios tem a primeira edição de Frankenstein, então nós fomos convidados para fazer uma exposição numa feira internacional de antiquário, de livros antiquários que acontece a cada 2 anos aqui. Aí fiz lá uma exposição sobre Frankenstein, com outros livros que temos, que seriam livros que a Mary Shelley teria lido, e formaram ela a escrever aquela história, as influências que ela teve. Depois trouxemos essa exposição para a nossa biblioteca e um professor de literatura fez uma palestra. Então, a gente procura sempre ganchos assim, de fazer exposições, de fazer eventos, de juntar professores. E nesses últimos 5 anos, realmente, isso cresceu muito. Antes, eu estava olhando a lista de professores hoje para ver quantos que tem na faculdade, porque eu nunca tinha contado. E eu falei, nossa, como eu conheço mais gente agora. Quando eu entrei, os meus primeiros 5 anos, eu conheci, assim, 4, 5 professores, porque eu estava no meu mundo, meu mundinho das coleções especiais, eu entrava e saía da biblioteca, não via ninguém mais, só aquele grupo. Mas com essas atividades, eu vejo que hoje nós somos muito mais parte mesmo do ambiente universitário. Os alunos nos conhecem, os professores nos conhecem, e isso né? Isso beneficia todo mundo, é claro. E tem alunos que vêm trabalhar com a gente, porque eles vêm, assistem aulas conosco e pedem. Eu não sei se no Brasil tem isso nas universidades, eles poderem ter empregos, mas vários alunos vêm trabalhar conosco, né, poucas horas na semana, e vários aí acabam seguindo a carreira depois. Resolvem ir para arquivos ou para a biblioteconomia, eles veem 1000 possibilidades, né? Então, estamos chegando quase meia hora. Então, estávamos indo assim, felizes, fazendo todas essas coisas divertidas, aulas, colaborações, tudo maravilha. Aí chegou a pandemia. Eu tenho 4 minutos para falar na pandemia. Chegou a pandemia. Então, agora o que aconteceu? Eu tinha algumas aulas ainda para fazer nesse semestre e eu contactei os professores, eles estavam tão pirados que eles falaram, não, a gente conversa depois, não sei o que fazer. Só 2 que falaram, não, tá, vamos tentar fazer alguma coisa ainda. Aí eu ainda estava dando para entrar na biblioteca, agora está bem fechada. Mas eu fui lá ainda, tirei fotos que nós usamos nas nossas sessões normais, era sobre ensaios de viagem. E aí eu participei de uma sessão em Zoom, o professor mostrou as fotos, colocou no Google Slides, e falei lá o que eu falaria na aula, mas né, faltava aquele sabor de quando estamos em pessoa, eu e o professor temos uma tabelinha. Isso tudo a gente perdeu no Zoom, porque também era a primeira vez que a gente fazia isso. O outro professor que a gente tentou também dar uma continuação é um que estava dando um curso sobre ficção de mistério, de detetives. Então, baseado nessa coleção imensa que nós temos, cada aluno tirou do chapéu o nome de um detetive, eram 32 alunos, e escreveu uma introdução, porque eu ia fazer uma exposição na biblioteca sobre literatura de detetives. Então, estava todo mundo lá, Sherlock Holmes, o Poirot, o Maigret, os primeiros, até os anos 70. E nisso não dava, claro, acabou, não tinha mais exposição, mas a gente tinha começado o processo, eles já tinham escrito, eles já tinham vindo e visto os livros, as primeiras edições que esses detetives apareceram, e nisso, aí eu criei em Google Slides, eu fiz uma exposição para cada detetive e tal, e hoje a gente acabou de colocar no nosso website do Occidental College, em exposições, e é isso, eu tinha pensado em fazermos uma celebração em Zoom, aí eu falei isso para o professor, falei que tá, vamos fazer, talvez a gente conversa, aí ele falou, olha, os alunos estão tão cansados, eles estão tão cheios de Zoom, que assim, ninguém estava... Então, não aconteceu. Então, é isso. Então, agora a gente está assim, planejando o que fazer, provavelmente, para o próximo semestre, que começa em final de agosto. É bem provável que seja
online também, então estamos planejando ainda o que fazer. Grupos ligados a coleções especiais e arquivos. Tem um grupo fantástico que é a RBMS, Rare Books and Manuscripts, é uma divisão da American Library Association. Toda semana eles estão fazendo tipo isso, um webinar, onde profissionais mostram o que estão fazendo nas suas instituições, compartilham filminhos que estão fazendo, então várias ideias. Então estamos trocando ideias. Eu acho que a partir de agora eu vou fazer talvez mais filminhos, ou coisas assim em Google Slides. Eu vou planejar melhor para me inserir em alguma sessão de Zoom com professores. E é isso. Mas então, de certa forma, nivelou, assim. Nós temos coisas maravilhosas, mas talvez não tenhamos acesso a essas coisas. Então vamos ter que usar o equivalente digital, assim como se fosse uma biblioteca que não tem livros raros, de verdade. Então, estamos no mesmo barco agora, que talvez quem não teria essas coisas, e nem sempre a versão digital é boa. Eu procurei para esse professor e eu tinha umas que, por exemplo, era um livro que nós usamos sobre Londres, que tinham mapas que abriam assim, que abrem. Na digitalização, eles pularam, eles não abriram os mapas. Então, não aparecem os mapas. Então, eu fui lá e tirei foto. Se eu puder fazer isso, ótimo. Se eu não puder, eu vou ter que procurar equivalentes na internet. Então, acho que estamos agora... Mas, então, quando eu contei para os meus colegas que eu ia fazer esse webinar hoje, eles ficaram curiosíssimos para saber também sobre vocês, o que está acontecendo no Brasil, como é que vocês estão lidando com a crise, com a pandemia. Então, ao mesmo tempo, eu quero saber muito de vocês e estou pronta para responder perguntas. Helena, muito obrigado. Como o pessoal botou aqui nos comentários já, foi muito legal saber o que é feito, enfim, essas diferenças. A gente já tinha recebido algumas perguntas antes da palestra. Galera, pode ir mandando também aqui embaixo perguntas ou comentários das suas práticas também, que a gente lê aqui para a Helena, que o pessoal da equipe está mandando aqui. E aí a primeira pergunta que chegou foi uma coisa que a gente estava conversando no teste. Como é a formação em Bíblia nos Estados Unidos? Já li que não existe como graduação e sim como especialização. Poderia falar sobre isso? Eu acho que talvez tenha 1 ou 2 cursos, mas realmente aqui é considerado um programa de graduação. Então, 2 anos. Então, isso é bastante interessante, porque traz para a área, como eu e o Wallace estávamos conversando antes da sessão, traz para a área pessoas já formadas em diferentes áreas. Eu vim do cinema, e aqui nos Estados Unidos isso é permitido, você trocar de áreas. Eu tenho uma professora de biologia que é fantástica, e ela se formou em literatura. Aí depois resolveu que não, ela queria fazer mestrado e doutorado em biologia, e é uma professora fantástica. Então, aqui é possível essa coisa mais flexível, se você puder realmente provar para a instituição que você está direcionado, né? E então, é isso. Tem, na Califórnia, tem só a UCLA em curso em pessoa, mas tem a Universidade de São José, Universidade State, California State, em São José, que faz um curso online, todo online, que forma muita gente também. Mas é isso. A segunda pergunta é: como vocês trabalham as políticas de segurança do Departamento de Obras Raras? Eu gostaria que fosse mais caixa forte. Eu sou mais paranoica. Mas é trancado, tem a primeira parte com a sala de leitura, aí depois tem a segunda parte, que é a fechada mesmo, que essa realmente pouquíssimos têm chave, é uma coisa super
é bem controlada, a chave é escondida, tem coisas assim. Então, realmente, ninguém tem acesso às coleções, a não ser nós especializados. E quando alguém quer um livro, eles vêm, ou alguma coisa do acervo, do arquivo, eles vêm e pedem para a gente traz para a sala de leitura. E mantemos um controle, uma lista de quem pediu o quê, né, quem olhou o quê. E o normal aqui, sempre as bolsas, coisas têm que ficar separadas, eles não podem... Isso é o normal em todos os lugares, só se pode usar lápis para evitar acidentes, isso em qualquer coleção especial. Então, nós temos uma segurança básica, não é assim super, mas é uma segurança básica. Outra pergunta que também chegou antes é se você concorda com a teoria da raridade local. Pode explicar um pouco, por favor? Eu acho que é relacionado a como a universidade, no caso a instituição que você está, classifica o que é raro e o que não é raro. Se você concorda com essa política, eu acho que é isso. Eu talvez não seja bem informado exatamente desse termo. Nós temos muitas coisas que a gente considera raros, que talvez por um motivo ou outro, que talvez nem é questão de dinheiro, mas porque seria difícil substituir. E a coisa mais rara de todas é o arquivo da faculdade, que isso eu acabei não falando muito. Nós usamos muito o arquivo, porque isso é único. Muita coisa está digitalizada, mas imagina, documentos, fotografias, só o Occidental College tem a sua própria história. E nós utilizamos os arquivos muito também em aulas. Então, alunos vêm e eles fazem pesquisas nos arquivos. Então, por exemplo, a história da diversidade na faculdade. Quando que veio o primeiro aluno negro? O que foi escrito no jornal? Todas as faculdades em geral têm um jornalzinho. Então, alunos já fizeram pesquisas fantásticas de olhar as edições do jornal, dividem os grupos. Vocês olham a década de 50, vocês a década de 70, e ver a linguagem usada, como está sendo descrito. Então, vários ângulos diferentes da vida da faculdade, que obviamente refletem a vida do país. Os anos 60, as manifestações contra a guerra do Vietnã, tudo isso aconteceu no campus. Então, a gente usa os arquivos para fazer pesquisa sobre isso, as fotografias da época e tudo. Isso é uma coisa, então, que é muito legal, que as faculdades, em qualquer lugar, podem ter. Não é questão de sair comprando livros raros, é questão de usar o que tem, a própria história. Isso é único, fantástico. A última pergunta... Não, faltam duas que chegaram antes. A penúltima é: como um bibliotecário acadêmico ou universitário pode se preparar para dar aulas para os universitários? No meu caso, foi fazendo. Quando eu fiz o meu curso de graduação, foi antes dessa grande explosão das coleções especiais, essa onda que aconteceu nesses últimos anos. Não tinha curso específico, não tinha aulas específicas para obras raras quando eu fiz o curso. Agora a gente tem toda assim, uma rota que você pode fazer super fantástica na UCLA para trabalhar com obras raras e fazer esse tipo de trabalho. Comigo foi fazendo e suando e não dormindo na noite anterior, de medo de dar aula. E falando demais e deixando os alunos completamente exaustos, até aprender assim, o que não precisa contar tudo para eles, a trabalhar com eles, a fazer mais diálogo. Isso foram anos de desenvolver isso. Então, isso é na prática. Alguém pergunta... sim! Meu pai falando do Obama e o Terry Gilliam. Sim, o Obama fez 2 anos no Occidental College e depois transferiu para o Columbia College, University. Nossa! Em geral sabem disso, mas foi no Occidental que ele começou e descobriu política, foi no Occidental College.
Terry Gilliam, do Monty Python, que faz aquelas animações malucas, e dirigiu o Brasil e tal, estudou no Occidental College. Não, muita gente bacana passou por lá. Eu vi que alguém perguntou sobre pegarmos emprestado, isso foi ex-libris, isso foi pegar emprestado durante a pandemia? Ou... Não, eu acho que é a sexta pergunta. É se os livros raros podem ser emprestados e se vocês possuem ex-libris. Não, a gente, em geral, nós não emprestamos. A gente, hoje em dia, a gente oferece digitalizar as partes que eles querem. Isso não era uma opção. Eu lembro quando eu era aluno da UCLA, eu pedi emprestado um livro que existia uma cópia única nos Estados Unidos, e eles mandaram para mim. Eu fiquei chocada. Acho que hoje em dia eles não mandariam mais. Eu acho que eles falariam, tá, a gente faz uma cópia digital para você. Então, a gente... Alguns a gente empresta se forem... Mas é porque certos livros, por exemplo, eles, novamente, nem são tão raros, mas a cópia que a gente tem está escrita, está assinada por um colecionador ou por um ex-aluno, sabe, pelo colecionador. Então, aquela cópia em particular é única. O livro em si dá para comprar se perder, mas aquela cópia, sim, porque tem isso, tem aquilo, a gente fala, desculpa, não dá, porque apesar do livro em si, dá para comprar no mercado, na AB Books e tal, custa $50. Mas essa cópia é insubstituível. Então tem esse problema. Sim, você comentou um pouco, mas já tinha chegado essa, era a última pergunta que já tinha chegado antes. Como essas coleções especiais podem ser trabalhadas durante a pandemia e como estão trabalhando durante esse momento de isolamento social aí? Pois é isso que estamos ainda assim, tateando no escuro, porque tanto do nosso trabalho é isso, da materialidade do livro, de contar a história, de usar o livro como objeto de viajar no tempo, de eu pegar a página e falar, olha, ouve o barulho dessa página, sabe? Isso é papel feito com fibras de algodão e hemp, sabe assim? Tem toda essa coisa, né? Perdemos, assim. A gente pode mostrar filminho de alguém balançando a página e o som não é a mesma coisa. Então, estamos, assim, meio perdidos, sem saber exatamente o que vamos fazer, mas eu estou lendo outras instituições, professores falando, ok, mas então tudo bem, vamos de fundo, então, no digital. Tá, não vai ter o cheirinho do livro e essas coisas lindas, mas eu vi uma professora numa faculdade que está usando arquivos, aqui eles têm esses yearbooks, né, coleções onde que aparecem todos os alunos e tal, e usando esses yearbooks que estão digitalizados para mergulhar também na história da faculdade e estudar temas. Então, isso a gente pode fazer. E eu acho que com criatividade é preciso ter uma boa curadoria. Eu acho que você não pode jogar o aluno e falar, num banco de dados e falar, olha aqui, tem 500 mil livros raros. Você tem que escolher exatamente como se fosse fazer uma exposição na sala, como a gente faz. Nessa mesa tem 4 livros, sabe? E esses 4 livros têm uma narrativa. Porque eu acho que é isso. Você não pode só colocar livro e dizer, isso aqui foi impresso em 1500, que bacana. Esse livro tem que conversar com outro livro de 1600 e tal, sabe? Tem que ter você tem que contar uma história. Quer dizer, isso é o que eu gosto de fazer. Tem pessoas que fazem diferentes e tá ótimo. Mas o meu jeito é meio isso. Então, mas eu acho que você tem que ter, de qualquer forma, você tem que fazer uma seleção prévia, porque senão os alunos ficam muito perdidos. É coisa demais, né, que tem na internet, é coisa demais. E fica tudo meio igual. Essa coisa não tem a dimensão, fica tudo meio igual. Eu mostro em tela, às vezes, livros que nós temos, eu falo, olha, aqui o verdadeiro e olha na tela. Aí eles falam, realmente, eles passariam batido na tela, sabe assim,
enquanto que vendo o objeto em si. Agora já dos comentários perguntaram onde podemos ver as fotos das ações, porque alguém ficou muito interessado nessa exposição do James Bond, na questão do... Pois é, eu tinha umas fotos para mostrar aqui. Tem no Instagram do Occidental College, Coleções Especiais, tem fotos dessa exposição do James Bond. Gente, o Instagram é incrível. Quando ela mandou pra gente, a gente viu. Eu já comecei a seguir, o pessoal também. Sigam essa. Você pode falar o arroba aí pro pessoal achar? Pois é meio arroba OXY S P E C outro C O L. Acho que é isso, Oxy Speckle, que seria Oxy é o apelido do Occidental College, Oxy Speckle. Mas se forem no meu Helena de Lemos, acho que está na minha biografia, eu acho que tem o link pro... Foi por lá que a gente achou, inclusive. Então, é mais fácil achar por Helena de Lemos. Então, se for descer um pouco, tem lá fotos da exposição do James Bond. Eu peguei umas fotos para mostrar, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Sim. O acervo... a próxima pergunta. O acervo raro e especial está digitalizado? Algumas coisas não... longe de estar completo. Longe. Os arquivos da faculdade, sim, muita coisa está digitalizada, principalmente filmes, gravações, discursos, grandes pessoas que fizeram discursos lá, até Martin Luther King visitou o Occidental College, coisas assim a gente tem, temos muita coisa digitalizada. Dos livros raros, poucos, mas outras instituições têm. Né? Então, tem isso com os livros raros. Quem tem mais dinheiro, né? A Yale já pode ter feito, Harvard e tal. Não vai ser exatamente a nossa cópia, mas então isso tem que... assim, eu tenho muitas fotos de ilustrações que eu fico tirando para colocar no Instagram. Eu vou ter que usar muitas dessas, talvez, em aulas e tal, e para me lembrar de certos livros. Então, mas isso de digitalizar dá uma trabalheira, né? Quem faz, muitas vezes os alunos ou professores falam, mas não é só botar na internet. Não, leva tempo, dá trabalho, tem que pagar o rapaz, né, o salário dele, então custa dinheiro. Então, a gente tem que escolher bem o que vai ser feito, o que entra na fila da digitalização. E, em geral, são os materiais do arquivo. Porque, como eu falei, é único, né? Sim. Perguntaram como funciona a análise de risco do acervo raro. Utilizam que ferramentas? A exemplo, Benchmark Collection Care. Nossa, meu inglês. Olha, excelente pergunta. Nós não utilizamos algo assim, nós temos um controle, nós temos uma avaliação feita por um avaliador, como se diz, do valor, né? Tem um seguro e certas coisas estão no cofre, sabe? Mas não vou dizer que é assim perfeito. Mas a gente cuida muito bem. Tem o ar-condicionado, né? Tem todo só para assim, que comparando, né? Nós não somos o Getty, por exemplo, nós não somos o Huntington, que tem realmente um bunker, assim, que pode estourar a bomba atômica em cima, sabe? Nós não somos nesse nível. Sim. A próxima foi como você vê a percepção da imagem dos profissionais bibliotecários na sociedade aí na Califórnia? Eu acho que eles são respeitados e bastante queridos. Aqui tem
mesmo esses... Desculpa, meu cachorro tá aqui. Eles são muito atuantes, eles têm grupos profissionais muito fortes. Então, por exemplo, essa American Library Association, eles fazem convenções todo ano, né? Tem uma no meio do ano, que é o nosso verão, que é mega, e tem uma menor no começo do ano, de inverno. As mega convenções, por exemplo, são em diferentes cidades, e, em geral, Chicago, Nova Orleans, e isso baixam 20 mil bibliotecários numa cidade. Então, por exemplo, depois de Katrina, do furacão Katrina, todo mundo cancelou os congressos, menos a American Library Association. Eles foi a primeira congresso a voltar a Nova Orleans, quando estava tudo ainda um caos. Os bibliotecários ajudaram a enxugar livros de bibliotecas que tinham tido inundação, eles ajudaram a limpar a casa, eles ajudaram a construir, sabe, eles fizeram... Então, Então, quem estava em Nova Orleans lembra e amou eles, claro. Eu estive em Nova Orleans recentemente, quando teve um outro congresso, e eu peguei vários Uber, né, táxi e tal, e os motoristas estavam todos assim, a Michelle Obama está aqui para esse congresso dos bibliotecários, sabe? Então, tem uma certa visibilidade, sim, e aqui as bibliotecas públicas, praticamente, pelo menos em Los Angeles, praticamente todo bairro tem uma biblioteca pública. É algo incrível. E você pode pegar um livro aqui, devolver na outra, e, sabe, e circula. Então, quando as escolas acabam às 15h, muitas crianças vão para a biblioteca fazer dever de casa, porque, ou, sabe, esperar os pais, ou coisa assim. Então, apesar de ter casos, como eu contei, de alunos que chegam à faculdade que nunca na vida pegaram um livro na biblioteca, em geral são até provavelmente alunos de classe mais alta, que nunca precisaram ir a uma biblioteca, porque sempre compraram ou já cresceram no computador. Então, tem isso. Eles, nas bibliotecas dos bairros, são como centros comunitários, eles organizam reuniões, tem clubes, Então, eu acho que é uma profissão bastante querida. Eu vou juntar as últimas 3 perguntas, que é mais relacionada ao seu trabalho especificamente, eu acho que dá para responder juntas. Perguntaram se tem mais algum brasileiro trabalhando com você, se tem literatura brasileira no seu acervo, e se tem algum profissional específico de conservação e restauração ligado diretamente à biblioteca. Não, nós não temos um profissional de restauração, infelizmente. Quando tivemos que restaurar uns 2 livros, mandamos para especialistas fora da nossa instituição. Literatura brasileira tinha bastante, mas eles enxugaram a coleção há uns anos atrás. Esses ciclos que acontecem na profissão, né? De que de repente, mas está tudo online, pode reduzir o número de livros, aí de repente reduz, aí todo mundo, mas o livro é importante, aí volta esse movimento que agora das coleções especiais estão valorizadas, porque de repente o livro, mas, sabe, né? Primeiro joga, não, manda embora, mas, mas os livros têm esses ciclos. Mas, enfim, tinha bastante literatura brasileira, mas eles fizeram uma avaliação do uso e como não eram muito utilizados, não tem curso de português nessa faculdade, e eles criaram recentemente você pode se formar em estudos latino-americanos, mas esses estudos latino-americanos não incluem o Brasil. É uma mania que eles têm às vezes aqui. Só os países que falam espanhol. Então, nisso, eles acharam que não tinha muito... E aí, muito da literatura brasileira foi vendida, enfim, mandada embora. Não tem outro brasileiro, mas tem uma colombiana, que é uma especialista em línguas, trabalha com a gente. Tem um rapaz da Guiana, tem mexicano.
Sim, o pessoal está falando aqui. A gente anotou algumas experiências do pessoal que falou, você perguntou daqui do Brasil, e aí falaram da Universidade de Roraima, que é lá no norte do Brasil, eu estou no Rio de Janeiro, que lá eles também trabalham com os professores. O pessoal da equipe aqui também falou que os bibliotecários aqui, pela nossa percepção da equipe e pela live que a professora Gabriele Thanos fez, que também está disponível no YouTube, que ela juntou um pouco essas práticas, mas os bibliotecários aqui têm feito alguns serviços online de digitalização, de pesquisa e de, principalmente, catalogação. Aquela parte do acervo, as bibliotecas aqui costumam ter muito menos funcionários e aí a galera não consegue fazer essa parte. Sim, sim. Então também tem um pessoal fazendo essa parte. Sobre essa questão... quê? Ah, tá. Sobre essa questão de ensino de obras raras, eu sou aqui do Rio de Janeiro e a gente tem a Biblioteca Nacional aqui no Rio. Então, os nossos professores, principalmente a minha experiência, que é da Unirio, levam a gente até lá e trabalham. Inclusive, uma das professoras que dá aula para a gente de obras raras, ela também trabalha, era diretora da seção de obras raras lá, que é a professora Ana Virgínia. O pessoal está perguntando, porque eu sou licenciado em biblioteconomia, como a gente conversou antes, se isso é comum aí de ter professor bibliotecário. Não tem essa diferença. Agora, para você... aqui, eu poderia, se eu tivesse um PhD em qualquer outra coisa, eu poderia dar aulas. Não precisa, né? Assim, eu não posso dar uma aula, eu posso fazer essas visitas, mas eu não posso dar um curso inteiro, porque eu não tenho PhD, nesse caso. Agora, eu poderia me juntar com algum professor, por exemplo, a gente sempre quis fazer uma história do livro, um curso sobre história do livro. Se tivesse um professor com PhD da faculdade que falasse, é o meu curso, a Helena é colaboradora, sim, eu posso fazer. Sim. Mas, também lembraram aqui da experiência do doutor Risadinha, que é de uma bibliotecária e ela está respondendo perguntas. É uma equipe, na verdade, mas tem uma bibliotecária na liderança desse projeto, está respondendo perguntas da sociedade de maneira geral sobre essa questão mesmo da pandemia, das doenças, enfim, e outras questões também está sendo muito falada aqui no Brasil. Mas a gente também ficou um pouco, assim, a nossa percepção de que a gente também ficou um pouco impactado com essa mudança, com essa questão também, a gente ainda está entrando num processo de saber como a gente vai trabalhar, né? E aqui está sendo menos respeitado ainda essa questão da quarentena, então a gente ainda tem essa questão social. Pois é, teve isso que os professores ficaram muito abalados também. Então, é isso que eu falei, eles não estavam sem conseguir pensar, assim, juntar ainda coleções especiais. Eles falaram, não. Então, não estamos conseguindo pensar, além de sobreviver até o final do... Agora a gente vai ver se passa esses próximos meses planejando melhor o que fazer, mas usar arquivos online e isso. Mas realmente uma incógnita como é que vai ser. Sim, Helena, como a gente falou, o YouTube tem só 1 hora de live, infelizmente. A gente adorou te ouvir. A gente já agradece você ter aceito lá na live, né, como a gente falou. O pessoal está falando aqui que a live vai fechar em exatamente 1 minuto, então se você quiser fazer algum agradecimento, uma mensagem final para o pessoal aqui do Brasil. Não, fiquei muito feliz de saber sobre esse curso da Biblioteca Nacional, de tudo isso. Eu estou super curiosa para saber o que acontece aí, porque às vezes eu estou falando, às vezes, como se achando que aí não acontece nada, não é isso. Que eu realmente não tenho experiência. Mesmo. Mas, vamos, sim, claro, mas e sobre a pandemia, a gente talvez tenha que conversar mais tarde para... né, o que foi feito, porque ainda estamos engatinhando por esse novo mundo, né? E acho que vai ficar ainda semestre que vem assim. Mas muito obrigada. Sim. Obrigadíssimo. O Instagram já me avisou que temos 25 segundos, então, mais uma vez eu agradeço, antes dele fechar. Agradeço a todo mundo que assistiu.
E bibliotecários A gente, brasileiros, parabéns a vocês. sim, a gente vai deixar a live salva nos stories e futuramente vai ser trabalhada para colocar no YouTube. Então, tchau, Ok. gente. Boa noite. Até Tchau, amanhã obrigada, viu? com a Obrigada.